E se eu te dissesse que Guerreiras do K-Pop 2 poderá trazer revelações bombásticas, romances não resolvidos e o retorno de um certo personagem que a gente achava que nunca mais ia ver? Será que iremos conhecer o pai demônio da Rumi e o passado da Celine? No vídeo de hoje, eu te conto tudo o que podemos esperar dessa sequência. Fala, gente bonita, Imagina só, depois de tudo que rolou no primeiro Guerreiras do K-Pop, as meninas finalmente terão um tempo só pra elas. Nada de shows, lutas contra demônios ou salvar o mundo. O segundo filme começaria com as Huntrix curtindo o tão sonhado hiato, aproveitando cada minuto. Elas acordariam tarde, comeriam várias comidas gostosas à vontade e também iriam até maratonar um dorama no sofá. E claro, de vez em quando iam ser reconhecidas na rua, mas sem muito alarde, assim como no final do filme. Zoe, claro, continua sendo a mais animada e impulsiva do grupo. E adivinha só, ela adotaria os dois mascotes do Dino, o tigre azul sorridente e o pássaro de 3 olhos, que é o meu favorito. Isso porque lá no final do primeiro filme, vemos a Zoe usando uma blusa que tem a estampa do tigre azul, dando a entender que ela se apegou ao bichano. E claro, isso também mostra que tanto a Zoe quanto a Mira, eu acho, né, se afeiçoaram por esses mascotes do Dino. E eu também só imagino as cenas engraçadinhas que esse bicho vai ter toda vez que algo cair na sua frente. Pô, mano, o bicho tem aversão às coisas caídas no chão. Só que o mais interessante é que no final do filme, quando a cena foca no tigre azul em cima do outdoor das Huntrix, vemos nitidamente a palavra comeback, ou seja, retornar, voltar. Claro que o outdoor se referia à volta das Huntrix, mas vocês entenderam que essa cena focou justamente na palavra voltar com o bichinho do Dino em cima, como se fosse uma pista que o Dino voltaria. A presença desse tigre azul já dava um ar meio enigmático, e essa cena da placa só reforça a ideia de que tem coisa vindo por aí, ou melhor, voltando. Além disso, na cultura coreana, esse tigre sorridente simboliza proteção, esperança e longevidade. Isso tudo só reforça que o Dino vai sim voltar no segundo filme, e eu tenho algumas explicações pra isso. Primeiro, que o Dino nunca morreu, sabe? E não tá morto. Tipo, a gente viu que ele se sacrificou pela Rumi e tal, mas se for reparar, o Dino não morre de verdade. Ele vira uma espada ainda mais poderosa que a Rumi usa nessa batalha final contra o Guima. Ele meio que emprestou a alma e a energia dele para que ela pudesse lutar contra o vilão. Tanto que a alma do Dino não é absorvida nem por ela ou pelo monstrão. Ele simplesmente se transforma nessa espada poderosa. Aí a pergunta que fica é, como ele vai voltar ao normal? Bom, eu tive umas ideias aqui. Mas você vai ter que curtir esse vídeo primeiro e se inscrever caso não seja inscrito no canal, beleza? Então, gente, voltando ao assunto, a gente viu que a Rumi e o Dino tiveram uma baita química, né? Daí eu imaginei que se a Rumi, sei lá, confessasse em voz alta que estava apaixonada ou que amava o Dino, isso faria com que o rapaz voltasse à sua forma humana, ou melhor, demônio humano, né? Da mesma forma que a alma dele foi transformada numa espada poderosa, acredito que daria sim pra arma se destransformar de volta no rapaz. E com a volta do Dino, a história ganharia uma outra camada. Isso porque agora a história poderia focar mais no passado dele e até explicar melhor como ele foi de humano pra demônio. Tipo, ia ser bem interessante ver flashbacks do passado dele como humano, de como era a vida com sua mãe e irmã, e o momento exato em que ele fez o pacto com Guima. Mesmo que o passado dele seja algo clichê e quase previsível, ainda ia ser legal conhecer mais do personagem que quase não teve o maior aprofundamento, sabe? Cara, eu quero muito ter uma série, não uma sequência, mas enfim. E também ia dar mais conexão pra ele e a Rumi, fazendo com que o romance deles não ficasse rushado e nem sem graça, mas com camadas bem feitas, sabe? Bem construidinho. Outro ponto que Guerreiras do K-Pop 2 poderia desenvolver mais seria sobre os outros integrantes do Sadia Boys. No primeiro filme, todo o foco fica só no Dino, o que faz sentido, já que ele tem o arco mais emocional e é o par romântico da Rumi
Rumi. Mas e os outros 4? Quem são eles de verdade? A gente não sabe de praticamente nada. Eles aparecem sempre performando, cheios de pose, com aquela vibe misteriosa, mas sem muita explicação. Eles nem ao menos mostraram o rosto do Baby, cara. Mas aí tem aquela cena mega esquecida, mas super importante. Quando a Rumi vai naquele consultório do médico esquisitão, ela vê uma foto antiga pendurada na parede com ele e 4 garotos de cabelo escuro. E mano, tava na cara que aquele pessoal ali era os Sadia Boys. Antes de toda aquela fama, né? E antes também de virarem demônios. Pra mim, deu a entender que esses 4 já formaram uma boy band humana normal, mas nunca conseguiram ter sucesso de verdade na carreira. E assim como aconteceu com o Dino, o Guimar provavelmente fez um acordo com os rapazes em troca de fama, mas logo depois transformou os garotos nos seus demônios capachos. Gente, vocês estão me entendendo? O segundo filme poderia muito bem explorar o passado desses garotos de alguma forma, mostrando pra gente como era cada um deles antes da fama e também mostrando que eles também foram vítimas do Guimar, e não só meros vilões, sabe? Seria muito interessante ver como cada um lidou com essa escolha e o que eles sacrificaram por ela. Outro personagem que Guerreiras do K-Pop 2 poderia explorar mais seria a Celine, sem dúvidas. Ela é uma das personagens mais misteriosas da história, e seria legal ver quem ela é de verdade, porque tudo o que sabemos é o que o filme nos mostrou de maneira rasa sobre ela ter cuidado da Rumi depois da morte da mãe da garota, sempre agindo de forma protetora, quase maternal, mas também de forma exagerada. Mas e se por trás disso tudo ela esconder um passado importante, ou até um segredo que só ela e a mãe da Rumi compartilharam? Ia ser o tipo de coisa que iria agregar demais no plot da história. Vocês não concordam? Além disso, poderíamos ver como era a mãe da Rumi no passado, seja por flashbacks ou da própria Celine contando disso pra garota. Mas o que eu mais senti falta foi de mostrar ou explicar o que houve com o pai demônio dela. Tipo, será que o pai da Rumi era um demônio que já tinha sido um humano no passado, assim como Dino? Mas o que houve com ele depois que ela nasceu e a mãe morreu? Será que alguma caçadora descobriu isso e tentou matar o pai e a Rumi bebê? Não sabemos, mas já seria ótimo se a sequência explorasse isso. Nem que fosse um pouquinho só, cara. Uma revelação dessas mudaria totalmente a forma como a gente enxerga a Rumi e traria um conflito emocional muito mais forte pro enredo. Agora vamos falar do momento que todo mundo esperou no primeiro filme de Guerreiras do K-Pop e que não rolou, que é o beijo entre a Rumi e o Dino. Sério, mano, a química dos dois era tão forte que eu realmente achei que fosse rolar um beijo no dueto deles ou na parte final. Mas se o beijo finalmente acontecer nesse segundo filme, ele não seria só romântico, ia ser mágico. Tipo assim, talvez o beijo deles desbloqueasse completamente a alma do Dino, fazendo com que ele se livre de uma vez só do Guimar. Ou talvez ele mude a forma demoníaca dele, ficando na forma humana, mas com as marcas demoníacas mais fracas, que nem as marcas da Rumi mesmo. Ou talvez o estúdio queira fazer mais drama com o beijo do Dino, sendo o único que pudesse salvar a garota de alguma coisa maligna ou ruim, ou que desse forças a ela. E como o mundo dos demônios ainda existe, já que ele só foi selado e não destruído, o Guimar poderia retornar novamente tentando vingança contra as Huntrix e o Dino. E essa volta do Guimar obrigaria as Huntrix a saírem do hiato e retornar pros palcos para proteger o pessoal, com elas mais maduras e mais unidas. Mas qual parte você mais quer ver em Guerreiras do K-Pop 2? O Dino voltando? O beijo com a Rumi? O passado da Celine? Comenta aí. E se curte esse universo, confere os outros vídeos Guerreira do K-Pop aqui no canal. Hasta la vista!